Quando eu vi aquela menina tentando arrastar madeira maior que o corpo dela, eu entendi na hora, se eu fosse embora, ela não ia aguentar mais um dia. A mãe empurrando um tronco que nem 2 homens dariam conta. O menino tentando ajudar. E ali, no meio da poeira, eu tive que decidir. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu nunca fui homem de pressentimento. Sempre achei que essas histórias de arrepio na nuca, de cabelo em pé antes da hora, eram coisa de gente que tinha tempo demais para pensar e trabalho de menos para fazer. A vida na fazenda não deixa espaço para superstição. Ela deixa espaço para terra, para cerca, para gado, para o sol que nasce antes de você querer e se põe depois que você já não aguenta mais. Deixa espaço para dor de costas e para silêncio. Para muito silêncio. Mas naquela manhã, alguma coisa estava diferente. Não sei dizer o quê. Não sei dizer quando começou. Sei que eu estava montado no branco. Meu cavalo, um animal velho e paciente como poucos que já vi nessa vida. E que a gente seguia pelo caminho de sempre, pela parte mais afastada da fazenda, aquela que faz divisa com o cerrado fechado e onde o mundo parece terminar numa parede de árvores baixas e poeira. O sol já estava no alto, daquele jeito que ele fica quando não tem mais piedade de ninguém. Daquele jeito que resseca o lábio, que esquenta a cela, que faz o ar pesar no peito como se você respirasse dentro de um forno. O branco andava devagar. Sempre andou assim. Nunca foi animal de pressa, e eu nunca fui homem de apressar ninguém. A gente tem muita coisa em comum, eu e ele. O cerrado estava quieto daquele jeito que ele fica nos dias de calor forte. As cigarras sumiam quando o sol batia naquele ângulo. Os pássaros também. Ficava só o som do vento, se é que vento era aquilo, porque mais parecia um sopro quente, sem direção, sem destino. O chão estava rachado em vários lugares, aquelas rachaduras compridas, fundas, que a terra abre quando leva dias sem chuva e o sol bate sem descanso, como cicatrizes antigas, como a terra também tivesse cansaço acumulado que precisava mostrar. Eu ia passar pela velha serraria. Faz quantos anos que ela não via movimento? 10, talvez. Talvez mais. Era do finado Geraldo Matos, um homem que trabalhava madeira, com uma habilidade que eu nunca mais vi em ninguém. Morreu sem herdeiro que quisesse continuar. A serraria ficou. O tempo foi tomando. Hoje é só parede de madeira escura, telhado que cedeu num lado, mato crescendo pelos vãos da estrutura. Um lugar que já foi barulhento e cheio de vida, e que agora não é mais nada além de sombra e silêncio. Eu passava por ela toda semana, nunca parava. Mas naquele dia, antes mesmo de chegar perto o suficiente para enxergar direito, o branco diminuiu o passo. Sem eu pedir. Simplesmente foi ficando mais lento, como se alguma coisa no ar tivesse mudado. Eu deixei, puxei levemente as rédeas e fiquei sentado na cela, só olhando para frente. Foi aí que eu ouvi. Não era o vento, era um som arrastado, pesado, irregular. O tipo de som que a madeira faz quando alguém está tentando mover algo que não quer ser movido, raspando no chão duro, levantando poeira, parando, recomeçando. Endireitei o corpo na cela, entrecerrei os olhos contra o sol. Meu primeiro pensamento foi roubo. Não seria a primeira vez que alguém tentava levar o que restava da serraria velha. Madeira de lei ainda vale dinheiro, e tem gente que não tem escrúpulo de trabalhar o que é dos outros. Já tive problema com isso antes. Já precisei chegar firme, sem medo, fazer valer o que era meu. Mas havia algo diferente naquele som. Ele era lento demais, irregular demais. Tinha um peso diferente. Não o peso de quem trabalha rápido para não ser pego. Era o peso de quem trabalha porque não tem outra escolha. De quem vai devagar porque não consegue ir mais rápido. De quem continua não porque quer, mas porque parar é pior.
Eu conduzi o branco devagar, sem fazer barulho. Contornei as árvores baixas que crescem na entrada da serraria, aqueles pequenos ipês tortos que a seca deixou mirrados, mas que sobreviveram assim mesmo, teimosos como tudo que nasce nessa terra. E foi quando eu dobrei aquela última curva de terra vermelha que eu parei, de verdade. A cena na minha frente não era o que eu esperava. Não era ladrão, era uma mulher. E ela estava tentando mover um tronco grosso pelo chão, sozinha, com as duas mãos plantadas na madeira áspera, o corpo inclinado para frente num ângulo que machucava de ver, os braços tremendo com um esforço que claramente já durava tempo demais. O tronco não era pequeno. Era daqueles que dois homens fortes teriam dificuldade de mover num chão plano. E ela fazia aquilo sozinha, numa manhã de sol aberto, numa terra rachada, sem ninguém por perto para ajudar. Mas não era ela que me parou de verdade. Era o que estava ao lado dela. Um menino, pequeno, talvez 7, 8 anos. Magrinho, com os braços finos e a pele escura de sol. Ele carregava galhos, galhos maiores do que ele conseguia segurar direito, com a extremidade arrastando no chão, porque o peso não cabia nos braços. Mas ele não parava. Caminhava com cuidado, devagar, com uma seriedade no rosto que não era de criança. Era de quem já entendeu que o trabalho não espera. E do outro lado, a menina, mais nova. Talvez 5 anos, talvez menos. Vestidinho simples, desbotado, que o sol devia ter clareado muitas lavagens atrás. Ela estava tentando arrastar gravetos. Um feixe deles compridos, secos, maiores que o corpo dela. E o jeito que ela fazia aquilo não era trabalho. Era uma criança tentando não desaparecer. Ela puxava o feixe devagar, parava, respirava com a boca aberta, colocava a mão na perna como se a perna doesse, olhava para o chão por um segundo longo, um segundo que parecia pesar, e depois voltava a puxar, voltava a tentar, como se cada movimento fosse uma decisão separada que precisava ser tomada de novo. Eu fiquei parado no branco por um tempo que não sei medir, só olhando. Tem coisas que a gente vê e o corpo não reage imediatamente. Fica em suspenso, processando o que os olhos mandaram, tentando encaixar aquilo numa categoria que já existe na cabeça. Mas aquela cena não cabia em nenhuma categoria que eu tinha. O calor batia em tudo, na madeira, na terra, nas costas da mulher, na cabeça da criança. A poeira que o tronco levantava ao raspar ficava suspensa no ar quente, demorando a baixar, como se até ela estivesse com preguiça de se mover naquele dia. O cheiro era de terra seca, de madeira velha aquecida pelo sol, de suor, de esforço que já passou do limite do que o corpo devia aguentar. E então a menina parou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Ela não colocou a mão na perna, não olhou para o chão. Ela simplesmente parou. Ficou parada com os braços ao lado do corpo, os gravetos ainda na mão e a cabeça levemente inclinada para frente, como se o peso do dia inteiro tivesse chegado ao mesmo tempo e o corpo tivesse simplesmente decidido que não tinha mais nada a dar. Meu estômago apertou. Eu conheço aquele ponto, não aquela situação, mas aquele ponto, aquele lugar exato onde a pessoa não grita, não chora, não cai. Ela só para, porque o corpo fez o que podia e a força foi embora sem avisar. Eu conheço aquele ponto porque já estive nele, e eu sei que quando a pessoa chega ali, o que vem depois depende do que acontece nos próximos minutos. O branco balançou a cabeça levemente, como se também tivesse sentido alguma coisa no ar mudar. Eu segurei as rédeas com uma mão só e fiquei olhando para a menina, esperando ela se mover de novo, esperando ver que era só um descanso, só uma pausa, que em 2 segundos ela ia continuar. Ela não se moveu. O sol batia em cima dela sem dó. E eu entendi, naquele momento, com uma clareza, que não precisava de palavra nenhuma. Se eu virasse as costas e fosse embora, aquela menina não ia aguentar mais um dia. Eu já virei as costas antes,
Não tenho orgulho disso, mas também não vou mentir para mim mesmo fingindo que fui sempre o homem certo na hora certa. A vida ensina a andar com a cabeça baixa, cuidando do que é seu, não metendo o nariz onde não foi chamado. O interior do Brasil é assim. As pessoas sabem o que está acontecendo na casa do vizinho, mas aprenderam que existe uma linha invisível que separa o que você viu do que você se envolve. Eu aprendi essa linha cedo e respeitei ela por muitos anos. Fiquei parado no branco mais tempo do que devia. O cavalo não reclamou, nunca reclama. Fica ali, paciente, balançando levemente o pescoço, expulsando mosca com o movimento de orelha que ele faz desde sempre. Tem dias que eu acho que o branco entende mais de gente do que a maioria das pessoas que já conheci. Ele sente quando eu estou bem, sente quando eu não estou. E naquele momento, ele ficou quieto de um jeito que só fica quando sabe que eu preciso pensar. A mulher ainda não tinha me visto. Ela estava de costas, curvada sobre o tronco, tentando encontrar um novo encaixe para mãos que já deviam estar em carne viva. O menino tinha parado também. Estava olhando para a irmã, com aquele olhar de criança que já cresceu rápido demais, que já aprendeu a leitura do perigo antes de aprender a leitura das letras. Ele sabia que alguma coisa estava errada com ela. Eu via isso na postura dele, na forma como ele pousou os galhos no chão devagar, sem fazer barulho, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar alguma coisa frágil demais. E a menina continuava parada. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não esperava. Não era pena. Pena é fácil demais, passa rápido, não exige nada. Era outra coisa, era aquela sensação de reconhecimento que a gente sente quando vê em outra pessoa algo que está enterrado fundo na própria história. Aquela sensação ruim de espelho. Eu tinha 43 anos naquela época. Viúvo fazia 6. Minha mulher se chamava Dorinha. Morreu numa quinta-feira de agosto, de madrugada, sem muito aviso, sem muito tempo para despedida. Tinha 41 anos. Era mais nova do que eu e mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Forte daquele jeito que não aparece nos braços nem na voz, mas que aparece na forma como a pessoa trata o dia difícil, como ela levanta de manhã mesmo quando não quer, como ela faz o ordinário parecer suficiente. Quando ela foi, o ordinário deixou de ser suficiente. A casa ficou grande demais, não fisicamente. A casa sempre foi pequena. 3 cômodos, varanda de frente, fogão a lenha que fumaça quando o vento bate da direção errada. Mas ela ficou grande de um jeito que não tem medida. Grande de silêncio, grande de ausência. Cada canto tinha uma memória que doía de um jeito diferente, e eu não sabia como morar em meio a tudo aquilo sem ir perdendo pedaço por pedaço de mim mesmo. Teve uma época, 2 anos depois da morte dela, que eu parei de sair. Não de repente, foi aos poucos. Primeiro cortei as idas à cidade para uma vez por mês, depois para menos. As conversas foram ficando mais curtas, as visitas mais raras. Os vizinhos desistiram depois de um tempo, não por maldade, mas porque a vida deles também continuava. E pessoa que não abre a porta acaba sendo deixada do lado de fora com naturalidade. Eu me acostumei com aquilo. Ou achei que tinha me acostumado. Fazia tudo sozinho. Tocava a fazenda, cuidava do gado, consertava o que precisava ser consertado. À noite, jantava em silêncio. Às vezes, esquecia de jantar. Dormia com a janela aberta porque o silêncio fechado era pesado demais. E, pelo menos, o silêncio da madrugada tinha o canto do grilo, tinha o couro de rato lá longe, tinha o cheiro da terra que baixava com o sereno. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Tem diferença. E foi justamente nesse tempo, naquele fundo onde eu achei que ia ficar para sempre, que apareceu o seu Arthur. Velho fazendeiro da região, vizinho distante, que um dia apareceu na minha porteira sem ser chamado, com uma lata de óleo de motor que eu nem tinha pedido emprestado, dizendo que ia passar por perto e achou que eu podia precisar. Menira.
A fazenda dele ficava do outro lado do município. Não era passagem de caminho de ninguém. Mas ele veio. Ficou sentado na varanda. Tomou um café. Falou pouco. Mais ouviu do que falou. E antes de ir embora, sem olhar para mim, só olhando para o horizonte, disse uma coisa que ficou. Disse: homem que para de precisar de gente, Messias. Não é porque ficou forte, é porque ficou com medo. Não respondi nada. Ele foi embora. Mas aquilo ficou. Ficou anos. Ainda fica. Eu pensei no seu Arthur ali, parado no branco, olhando aquela família que eu não conhecia trabalhar no limite da exaustão, perto de uma serraria abandonada que não era deles. E me perguntei o que ele faria se estivesse no meu lugar. Já sabia a resposta. Mas saber a resposta e agir são coisas diferentes. Porque agir tem custo. Agir significa se envolver. Significa abrir espaço. Significa que aquela história ia entrar na minha vida de algum jeito. E eu ia ter que lidar com o que viesse junto. E eu tinha passado 6 anos construindo uma vida que não deixava muito espaço para surpresa. Uma vida controlada, previsível, silenciosa, segura. Ou pelo menos era o que eu achava. O menino se aproximou da menina, devagar. Ficou do lado dela, mas não tocou. Só ficou do lado, como quem diz, estou aqui sem precisar de palavra. E ela, a menina, virou levemente o rosto na direção dele. Só isso. Mas aquele movimento simples, aquele mínimo gesto de reconhecer a presença do irmão, me acertou de um jeito que eu não esperava. Porque era exatamente o tipo de coisa que eu não tinha mais. Alguém do lado. Não precisava ser muito. Não precisava ser conversa, não precisava ser abraço, não precisava ser nada grande, só presença, só saber que se você virar o rosto, existe alguém ali. Eu não tinha isso fazia 6 anos, e olhando para o menino e para a menina, entendi que eles tinham isso um pelo outro, mas que aquilo estava se tornando insuficiente. Porque criança não pode segurar criança. Criança não tem como ser o suficiente para outra criança quando a situação é grande demais. Em algum momento, precisa de adulto. Precisa de alguém que chegou mais longe na vida e que pode carregar o peso que eles ainda não têm ombro para suportar. A mulher, por fim, parou. Ficou de pé. Colocou as mãos na cintura. Jogou a cabeça para trás, olhando para o céu por um segundo. Respirou fundo. Não era descanso, era aquela respiração que a gente faz quando tenta convencer o próprio corpo de que ainda dá para continuar. Eu vi a rachadura naquele gesto, vi o esforço que estava por baixo. E aí a menina fez uma coisa que desfez qualquer hesitação que ainda me restava. Ela tentou dar um passo simples para frente para retomar o trabalho. E o passo saiu torto. O joelho dobrou de um jeito errado e ela oscilou, segurou o ar com as mãos abertas, e o irmão foi rápido, surpreendentemente rápido para um menino daquele tamanho, e segurou o braço dela antes que ela caísse. Ela ficou de pé, mas só porque ele estava lá. E eu soube, não como raciocínio, como certeza. Aquela certeza que não passa pelo pensamento, que chega antes de tudo, que faz o corpo agir antes de a cabeça entender. Eu soube que ir embora agora era diferente de virar as costas, era abandono. E abandono era uma palavra que eu não conseguia mais carregar. O branco deu um passo para frente, quase sozinho, como se também tivesse tomado sua decisão. Eu deixei. E fui descendo o morro devagar, na direção daquela família que não me conhecia, que não estava esperando por mim, que não sabia que eu estava ali, mas que precisava, mesmo sem saber que precisava. Às vezes é assim. A ajuda que salva não é a que a pessoa pediu, é a que chegou antes do pedido. Quando meus pés tocaram o chão, a mulher virou, rápido. O tipo de movimento de quem aprendeu que surpresa raramente é boa. O corpo dela ficou tenso num segundo. Ombros levantados, queixo para frente, os olhos fixos em mim com uma atenção que não era medo, mas que estava muito perto dele. O menino também se moveu.
Colocou o corpo levemente na frente da irmã, num gesto tão natural, tão automático, que ele provavelmente nem percebeu que tinha feito, mas eu percebi. Aquele menino tinha aprendido a proteger antes de aprender a precisar de proteção. Isso diz muito sobre o que ele viveu. Eu parei. Fiquei a uns 5 metros de distância, sem me aproximar mais. Deixei as rédeas caírem sobre o pescoço do branco. Ele não ia a lugar nenhum, e tirei o chapéu. Não por cerimônia. Era o jeito que meu pai me ensinou de chegar na frente de alguém sem ameaça. Mão ocupada com chapéu não está ocupada com problema. A mulher me olhou. E eu entendi muita coisa naquele olhar. Não havia medo nele. Havia algo mais difícil que medo. Havia aquela ausência de expectativa que a gente vê nos olhos de quem já esperou muitas vezes e foi decepcionado muitas vezes e chegou num ponto onde parou de esperar para não ter mais o que perder. É um olhar vazio de uma forma específica, não vazio de inteligência, não vazio de sentimento, vazio de crença, vazio de fé no próximo. Aquilo me apertou por dentro, porque é um olhar que eu conheço. Já usei ele. Ela tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais. Difícil dizer, porque o sol e o trabalho envelhecem de um jeito que o calendário não acompanha. Cabelo escuro, preso com um elástico simples na nuca, com mechas soltas coladas na testa pelo suor. A pele morena, avermelhada nas bochechas e nos ombros pelo sol. As mãos, eu olhei para as mãos dela quando ela cruzou os braços na frente do corpo, tinham calosidades nas palmas, arranhões recentes nos nós dos dedos e uma mancha escura embaixo de uma das unhas que só aparece quando a pessoa trabalha madeira com as próprias mãos por tempo demais. Ela não era mulher de hoje ali, aquilo tinha dias, talvez mais. Isso aqui é propriedade particular, eu disse, não com rispidez. Só com clareza. Era importante ela saber que eu sabia o que estava acontecendo, que eu não era distraído, que eu tinha chegado de olho aberto. Ela não recuou. Eu sei, ela respondeu. A voz era firme, controlada, sem pedir desculpa, sem se encolher. Não tô tirando o que é seu, tô juntando o que caiu. Eu olhei para o tronco no chão, olhei para ela. Tronco assim não cai sozinho. Ela não respondeu de imediato. Só me encarou por um segundo, avaliando, tentando decidir o quanto eu merecia de explicação. E eu deixei esse silêncio existir, sem preencher, sem apressar. Porque pressa nessa hora fecha a porta. Silêncio paciente, às vezes, abre. Tem madeira derrubada do lado de lá da serraria, ela disse por fim, inclinando a cabeça na direção do mato. Árvore que caiu na última chuva. Não é madeira de lei, não tem valor comercial. Eu precisava de lenha. Simples, direto, sem enfeite. Eu olhei para a direção que ela tinha apontado. Era verdade. Eu sabia que tinha uma engazeira velha que a última chuva forte tinha derrubado. Ninguém ia buscar aquilo. Apodreceria ali mesmo. Você mora perto? Eu perguntei. O silêncio voltou. Mais curto dessa vez. Morei, ela disse, só isso. Mas o peso daquela palavra, morei no passado, sem complemento, sem explicação, disse tudo o que eu precisava entender para continuar a conversa. Eu pus o chapéu de volta. Olhei para o menino, que ainda estava na frente da irmã, me observando com aquela seriedade de adulto pequeno. Ele não tinha medo de mim, tinha cautela. São coisas diferentes. Medo paralisa. Cautela avalia. Como você se chama? Eu perguntei para ele. Ele olhou para a mãe primeiro. Ela assentiu levemente. Tiago, ele disse. Tiago, eu repeti. Quantos anos você tem? 8. 8 anos e carregando madeira assim. Não era crítica. Era reconhecimento. Você é trabalhador. Ele não respondeu. Mas alguma coisa no rosto dele mudou. Pequena coisa. A linha dos ombros desceu 1 milímetro. O queixo relaxou levemente. Criança reconhece quando o adulto fala sério para ela.
Quando não está sendo condescendente, não está usando aquele tom adocicado que os adultos usam quando não sabem o que fazer com criança. Eu falei como falaria com qualquer pessoa que estivesse trabalhando duro numa manhã de sol. Ele entendeu. A mulher estava me observando fazer isso. Ela se chama Iris, a mulher disse de repente, olhando para a filha. Havia algo diferente na voz dela agora. Não mais a firmeza controlada. Havia um fio de coisa mais mole ali, mais vulnerável. Tem 5 anos. Eu olhei para a menina. Iris estava apoiada no irmão, com o peso do corpo levemente inclinado para ele, sem que ela parecesse perceber. Os olhos dela eram grandes, escuros, e estavam me olhando com uma curiosidade simples, sem a desconfiança da mãe, nem a avaliação do irmão. Criança de 5 anos ainda não aprendeu a filtrar o olhar. Olha inteiro, olha direto. E você? Eu perguntei para a mulher. Conceição. Eu assentei com a cabeça. Messias, eu disse. A fazenda ali em cima é minha. Ela não respondeu. Esperou. E eu decidi que era hora de parar de chegar aos poucos. O que aconteceu? Eu perguntei. Simples assim, sem rodeio, sem suavizar. Porque suavizar demais, às vezes, é uma forma de não respeitar a pessoa. Como se ela precisasse ser protegida da própria história. Conceição olhou para o chão por um momento. Depois olhou para mim e começou a falar. Não foi rápido, não foi contínuo. Foi do jeito que as pessoas falam quando a história é pesada e elas ainda estão aprendendo a carregar o peso enquanto contam, aos pedaços, com pausas, com os olhos que às vezes vão longe no meio de uma frase e demoram 1 segundo para voltar. O homem se chamava Renato. Eram casados fazia 7 anos. Tinham vindo do Piauí 2 anos antes, atrás de promessa de trabalho numa propriedade rural da região. O trabalho existiu por um tempo. Depois foi ficando menos. Depois o patrão mudou o acordo. Depois o acordo acabou. E Renato, em vez de ficar e enfrentar, foi. Uma manhã de terça-feira, sem briga, sem explicação, sem bilhete. As roupas dele sumidas. Uma quantia pequena de dinheiro que eles tinham guardado junto. E o silêncio onde ele estava. Ela acordou e ele simplesmente não estava mais. Eu esperei 3 dias. Ela disse. A voz não tremeu. Era pior do que tremer. Era lisa demais, controlada demais, de quem já processou aquela dor até ela virar cicatriz dura. Achei que tinha acontecido alguma coisa, depois parei de achar. Eu não disse nada. Tentei continuar no lugar onde a gente morava. Ela continuou. Mas sem ele, o acordo com o dono da terra não se sustentou. Me deram 2 meses. Tentei trabalho aqui e ali. Com as crianças fica difícil. Não é desculpa. Ela fez questão de dizer isso com uma firmeza que não precisava ser dita, mas que ela disse assim mesmo, como se fosse importante que eu soubesse que ela não estava pedindo que eu entendesse seus limites como justificativa. É só a realidade. E vocês estão dormindo onde? Eu perguntei. Ela hesitou. Pela primeira vez, hesitou de verdade. A gente foi encontrando jeito, ela disse. E eu soube, por aquela hesitação, que jeito significava o que sobra quando não tem mais opção. Que jeito significava noite debaixo de telhado alheio ou debaixo de nenhum telhado. Que jeito significava que aquelas crianças estavam dormindo em lugar que não era lugar para criança dormir. Aquilo ficou pesado no ar entre a gente. O calor continuava. As cigarras tinham voltado lá longe, naquele zumbido constante que o cerrado usa como trilha sonora para tudo. O branco bufou atrás de mim e deu 2 passos lentos para um lado, procurando sombra que não existia. Eu olhei de novo para Iris. Ela tinha voltado a olhar para o chão. Ficava parada de um jeito que não era o parado de criança entediada. Era o parado de corpo que está economizando o que ainda tem. A mão dela estava na barriga, levemente, sem que ela parecesse saber que estava fazendo aquilo. Eu conheço esse gesto.
É o gesto de quem está com dor e aprendeu a não mostrar. Faz quanto tempo que ela não come direito? Eu perguntei. Conceição fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas naquele segundo cabia um peso que eu não ia conseguir nomear. Desde ontem de manhã, ela disse baixinho. Eu respirei fundo. Olhei para o tronco no chão. Olhei para a serraria velha que não era de ninguém. Olhei para o céu branco de calor. E olhei para Conceição. Ela me encarou de volta, sem pedir, sem esperar, só encarando, com a dignidade intacta de quem chegou no fundo, mas não abaixou a cabeça para isso. E foi aí, naquele encontro de olhares, que eu soube que o que eu ia fazer a seguir não tinha mais nada a ver com escolha. Tinha a ver com quem eu queria ser. Ou melhor, com quem eu deveria ter sido o tempo todo. Tem coisas que a gente aprende na lida que não estão em livro nenhum. Uma delas é que animal e criança não mentem com o corpo. Cachorro que está doente não late igual. Bezerro que está fraco não fica de pé do mesmo jeito. E criança que está mal tem um jeito específico de ficar parada que é diferente do jeito de criança descansando, diferente do jeito de criança com sono, diferente de tudo que é passageiro e simples. É um parado fundo, como se o corpo tivesse decidido por conta própria que ia poupar o pouco que restava. Eu conhecia esse parado porque tinha visto no gado. E porque uma vez, anos antes da Dorinha morrer, tinha visto numa criança também, filho do Benedito, vizinho que tive numa época, que ficou com febre alta por dias, sem que o pai soubesse a gravidade. Quando eu fui visitar e vi o menino no canto da varanda, imóvel daquele jeito específico, eu falei pro Benedito, leva agora. Ele levou. O médico disse que mais um dia teria complicado demais. Eu pensei no filho do Benedito enquanto olhava para Iris. Ela estava sentada agora. Tinha se sentado no chão sem que ninguém mandasse, sem aviso, como se as pernas tivessem tomado a decisão sozinhas. O vestidinho desbotado estava espalhado ao redor dela na terra vermelha, e ela ficou com os joelhos dobrados, as mãos no colo, o rosto levemente inclinado para baixo. Não estava chorando. Não estava gemendo, estava quieta de um jeito que doía mais do que qualquer choro. Tiago percebeu antes da mãe. Ele foi até a irmã, agachou do lado dela, falou alguma coisa baixinho que eu não ouvi. Ela não respondeu. Ele olhou para a mãe. E naquele olhar de 8 anos carregando responsabilidade de 30, havia uma pergunta que ele não sabia fazer em voz alta, mas que estava escrita inteira no rosto. Conceição foi até a filha rápido. Agachou, colocou a mão na testa dela, virou o rostinho com 2 dedos cuidadosos no queixo. Olhou para dentro dos olhos, e eu vi a mandíbula dela apertar. Vi os ombros subirem e descerem numa respiração que ela controlou com esforço. Iris, ela chamou. Suave, mas com urgência por baixo. Me olha. A menina levantou os olhos devagar. Tô com calor, ela disse. A voz era pequena, menor do que voz de criança de 5 anos já é. Rouca de um jeito que não era de choro. Conceição passou a mão pelo cabelo dela. 1 vez, 2, com aquela ternura de mãe que não some nem quando o mundo inteiro desmorona. Depois, ela levantou e me olhou. E desta vez, o olhar era diferente de todos os outros que ela tinha me dado até então. Não era mais o olhar vazio de quem não espera nada. Era o olhar de quem está tentando não entrar em pânico e está precisando de ajuda para conseguir. Eu já estava me movendo antes que ela dissesse qualquer coisa. Ela tem febre, eu disse. Não era pergunta. Desde ontem à noite, Conceição respondeu. A voz saiu menor do que ela provavelmente queria. Achei que ia passar com o dia. Mas ela não comeu, não quis água direito e agora... Ela olhou para a filha. Não terminou a frase. Não precisava. Eu tirei o chapéu de novo, passei o braço na testa, olhei para o sol. Passava do meio da manhã. A fazenda ficava uns 20 minutos a cavalo dali.
talvez menos se eu fosse mais rápido que o costume. A cidade ficava mais de 1 hora de estrada de terra, e depois disso ainda tinha asfalto até o posto de saúde. Fiz a conta rápido. Você consegue andar? Eu perguntei para Conceição. Eu consigo, ela disse, sem hesitar. E ela? Conceição olhou para a filha. Eu carrego. Eu assentei. Então vamos resolver uma coisa de cada vez. Eu fui até o Branco, peguei a garrafinha de água que eu sempre carregava presa na sela e fui até a menina. Agachei na frente dela. De perto ela era ainda menor do que parecia de longe. Os olhos grandes, escuros, com aquela expressão meio distante que febre alta dá nas crianças, como se elas estivessem de um lado de um vidro e o mundo do outro. Iris, eu chamei no mesmo tom que usaria com um animal assustado. Calmo, baixo, sem pressa. Ela me olhou. Você consegue tomar um pouco de água para mim? Ela olhou para a garrafinha. Olhou para a mãe. Conceição assentiu. E a menina abriu a boca devagar, com aquela obediência mansa de criança que não tem mais energia nem para resistir. Eu dei água com cuidado, pouco de cada vez. Ela engoliu. Fez uma careta pequena, como se até engolir doesse alguma coisa. Mas bebeu. Bem, eu disse. Muito bem. Tiago estava me observando fazer isso com uma atenção total. Aquele menino não perdia detalhe. Eu podia sentir o olhar dele catalogando cada movimento, cada palavra, como quem está construindo uma avaliação que vai decidir se eu merecia ou não algum nível de confiança. Eu me levantei, devolvi a garrafinha e olhei para Conceição. O que vocês têm para carregar? Ela apontou para um lado da serraria. Lá havia uma trouxa, uma só, daquelas feitas de lençol amarrado nas pontas. Não muito grande. Era tudo que aquela família tinha no mundo naquele momento, e cabia numa trouxa de lençol que um homem erguia com uma mão só. Aquilo ficou no meu peito de um jeito que levou um tempo para sair. Eu pego, disse o Tiago. Ele foi antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Pegou a trouxa, jogou no ombro com um equilíbrio que claramente já tinha praticado e ficou de pé, olhando para mim. Pronto. Como se dissesse, pode ir que eu vou junto. Eu respeitei aquilo. Não ofereci ajuda com a trouxa. Orgulho de criança que aprendeu a ser útil não se tira sem machucar. Conceição pegou Iris no colo. A menina encostou a cabeça no ombro da mãe com um abandono total, os braços pendurados, os olhos semicerrados. Pesava mais do que o normal, não de gordura que ela não tinha, mas do jeito que corpo de criança com febre pesa, como se o esforço de se sustentar tivesse sido terceirizado completamente para quem estava carregando. Começamos a andar. O Branco veio do meu lado, sem pressa, batendo o casco no chão rachado, num ritmo mole e regular. O sol estava em tudo. Na terra, nas folhas baixas do cerrado, no ar que não circulava direito, que ficava parado entre os arbustos, como se também tivesse sido vencido pelo calor. Ninguém falou por um bom tempo. Era um silêncio diferente do que aquele que eu estava acostumado. O meu silêncio de sempre era vazio. Era silêncio de lugar onde nada acontece, onde cada dia é igual ao anterior, onde o único som é o que a natureza faz por conta própria, sem precisar de mim. Aquele silêncio tinha peso, tinha respiração dentro dele, tinha o balanço do passo de Conceição carregando a filha, tinha o som da trouxa batendo no ombro do Tiago a cada passada, tinha o calor e a poeira que a gente levantava andando e que o vento quente levava para trás. Era silêncio de coisa acontecendo, de vida se movendo. Eu não sabia bem o que fazer com isso. Lá pelo meio do caminho, Tiago veio andar do meu lado. Não sei se foi decisão ou se aconteceu naturalmente. Ele simplesmente apareceu ali, no meu ombro, olhando para frente do mesmo jeito que eu olhava. Ficamos assim um tempo. Ela vai ficar boa? Ele perguntou, sem me olhar. Só perguntou para o horizonte, mas era para mim. A gente vai cuidar, eu disse. Mas vai ficar? Eu olhei para ele. Ele continuava olhando para frente. O queixo estava firme.
Os olhos secos, mas havia uma tensão em volta da boca, um esforço de controle que não combinava com 8 anos. Vai, eu disse, não porque eu tivesse certeza absoluta, mas porque criança que está segurando o mundo nos ombros precisa de chão firme para pisar de vez em quando. E naquele momento eu podia ser esse chão, mesmo sem saber direito como. Ele assentiu, uma vez, pequeno, e continuou andando. Quando a fazenda apareceu no horizonte, o telhado de telha velha, a mangueira grande do lado da casa, a porteira de madeira que eu precisava consertar fazia meses, eu senti alguma coisa que fazia tempo que não sentia chegando de longe. Uma expectativa. Não por mim, por eles. Mas junto com ela veio outra coisa. Uma pergunta que eu tinha deixado de lado enquanto me movia, enquanto tomava decisões, enquanto agia no automático que a urgência exige. Uma pergunta que agora, com a fazenda ali na frente e a porteira para abrir, não dava mais para adiar. Quem eram essas pessoas de verdade? Eu sabia o que Conceição tinha me contado. Mas sabia também que toda história tem o que a pessoa conta e o que a pessoa guarda. Sabia que o mundo é complicado e que gente desesperada às vezes carrega mais do que fome. Sabia que bondade sem cuidado às vezes abre porta para coisa que não tem como fechar depois. Mas a menina estava com febre. E o menino estava segurando a trouxa com as 2 mãos no ombro, suado, vermelho, sem reclamar. E Conceição estava carregando a filha com um esforço que ela não ia mostrar que estava sentindo. Nunca, nem que os braços caíssem. E eu estava ali, com a porteira na minha frente. Eu pus a mão na madeira velha da porteira, empurrei, e ela abriu com aquele rangido que eu nunca consertei, porque nunca havia ninguém esperando do outro lado. Podem entrar, eu disse. Eles entraram. E o rangido da porteira atrás deles soou diferente. Como uma frase que eu não tinha planejado dizer, mas que, agora que saiu, era a única coisa verdadeira que eu tinha falado em muito tempo. A casa não estava preparada para receber ninguém. Não que estivesse suja. Eu sempre fui homem de ordem. Herdei isso do meu pai, que dizia que bagunça por fora é sinal de bagunça por dentro e que homem que não cuida do próprio espaço não cuida de mais nada. Mas ordem e acolhimento são coisas diferentes. A casa estava arrumada do jeito que fica quando só uma pessoa mora nela faz anos. Funcional. Fria, com cada coisa no lugar certo, porque ninguém nunca tira nada do lugar. Com os objetos todos no mesmo ponto que estavam há 6 anos, alguns desde antes, alguns desde sempre. A caneca da Dorinha ainda estava no mesmo prego da parede da cozinha. Eu nunca tirei. Nunca soube bem o que fazer com aquilo. Conceição entrou primeiro, com Íris no colo. Eu abri a porta de madeira grossa e me afastei para ela passar. Ela entrou devagar, olhando ao redor com aquele cuidado de quem entra num espaço alheio e quer ocupar o mínimo possível, tocar o menos possível, não deixar marca onde não foi convidada. Tiago entrou logo atrás, ainda com a trouxa no ombro. Parou no meio da sala. Olhou para o teto, olhou para as paredes, olhou para o fogão a lenha que ficava visível pela porta da cozinha. Então olhou para mim com uma expressão que não era de admiração. A casa não tinha nada de admirável, mas de alívio. O tipo de alívio que aparece quando alguém que ficou muito tempo do lado de fora finalmente entra. Aquilo me apertou de um jeito que eu não esperava. Vem cá. Eu disse para Conceição, indicando o quarto que ficava nos fundos. Era o menor da casa, o que eu usava para guardar coisa de trabalho quando não estava usando de verdade. Tinha uma cama de solteiro, um colchão razoável, uma janela pequena que dava para o quintal. Pode colocar ela aqui. Conceição entrou no quarto. Deitou Íris com um cuidado que só mãe tem, aquele jeito de pousar a criança devagar, como se qualquer movimento rápido pudesse quebrar algo. Ajeitou o travesseiro, puxou o lençol que estava dobrado no pé da cama e cobriu a menina até a cintura. Íris deixou. Ficou quieta, olhando para o teto por um momento, e então fechou os olhos. Conceição ficou de joelho do lado da cama por um segundo, com a mão na cabeça da filha, imóvel,
E eu me virei de propósito, porque aquele momento não era meu dever. Fui para a cozinha. Acendi o fogão, pus água para ferver. Peguei uma toalha limpa, molhei, espremei bem, levei para o quarto. Coloquei na mão de Conceição sem dizer nada. Ela olhou para mim com uma expressão que durou só 1 segundo e que não tinha nome, mas que eu entendi inteiro. A febre precisa baixar primeiro. Eu disse baixinho. Se em 2 horas não melhorar, eu levo ela até a cidade. Ela assentiu. Eu fui. Na cozinha, o Tiago estava de pé perto da porta, a trouxa agora no chão do lado dele, os braços cruzados de um jeito que tentava parecer descanso, mas que era vigilância. Ele estava me observando. Eu sabia, não precisava olhar para confirmar. Eu fui até o armário, peguei pão, peguei o que tinha de fácil, um pedaço de queijo, banana, um pote de goiabada que estava pela metade. Coloquei na mesa sem cerimônia, sem anunciar, sem fazer disso um gesto grande. Senta, eu disse. Ele sentou. Olhou para a comida. Eu pude ver o esforço que foi não ir de uma vez. O esforço de manter a postura, de comer devagar, de não mostrar o tamanho da fome. Era um orgulho que ninguém tinha ensinado a ele, que tinha nascido do jeito que nascem as coisas que a situação força. Rápido, necessário, sem escolha. Eu me sentei do outro lado da mesa, peguei meu próprio pedaço de pão e comi junto. Não fiquei de pé servindo, não fiquei olhando ele comer. Sentei e comi como se aquilo fosse normal, como se a gente fizesse aquilo todo dia. Porque às vezes a melhor forma de preservar a dignidade de alguém é tratar o momento como ordinário quando ele não é. Depois de um tempo ele falou: "O senhor mora sozinho aqui?" "Moro." "Faz tempo?" "Faz." Ele mastigou devagar. "Não é triste?" Eu olhei para ele. A pergunta era direta demais para ser descartada com resposta fácil. E ele merecia resposta de verdade. Criança que carrega o mundo não merece resposta de mentira. "É", eu disse. "Às vezes é." Ele assentiu como se aquilo fizesse sentido completo. "Minha mãe fica triste também", ele disse. "Mas ela não fala." "Sei." "Como o senhor sabe?" "Porque os que ficam mais tristes geralmente são os que menos falam." Ele ficou quieto com isso por um momento. Depois pegou mais um pedaço de queijo e comeu sem comentar. Mas eu vi que tinha ficado com aquilo, processando. Do jeito que crianças inteligentes processam coisa que faz sentido, mas que ainda estão encaixando em algum lugar. Uns 40 minutos depois, fui checar a Iris. Conceição estava sentada na beirada da cama, com a toalha úmida na mão, trocando ela na testa da menina de vez em quando. Quando eu entrei, ela olhou para cima. A expressão dela era de cansaço real. Não o cansaço de hoje, mas o cansaço acumulado de semanas que eu estava vendo pela primeira vez com luz adequada dentro de casa. "Como ela está?" Eu perguntei baixinho. "Acho que diminuiu um pouco", Conceição disse. "Mas eu não sei direito." Eu me aproximei, coloquei o dorso da mão na testa da menina, ainda quente, mas diferente do calor de fornalha que eu tinha sentido lá fora. Talvez a água, o descanso, a sombra tivessem ajudado. "Ainda está alta", eu disse, "mas não está subindo." Ela fechou os olhos por um segundo. Alívio pequeno. "Você pode ir descansar um pouco", eu disse. "Eu fico aqui." Ela me olhou. "Eu não preciso." "Conceição." Ela parou. Eu disse simples. "Você está de pé faz quanto tempo?" Ela não respondeu. Eu sabia a resposta de qualquer jeito. "Vai lá na sala. Tem uma cadeira de balanço na varanda. Senta lá. Não precisa dormir. Só para um pouco." Ela ficou olhando para mim por um momento. Aquela avaliação de novo, tentando decidir se podia, tentando entender se era armadilha, se havia custo, se havia alguma coisa por baixo daquele gesto que ela ainda não tinha enxergado. Não havia nada, e eu acho que ela percebeu, porque ela levantou devagar, olhou uma última vez para Iris e saiu do quarto sem dizer mais nada. Eu puxei o banquinho que ficava no canto, sentei do lado da cama e fiquei olhando para a menina. Ela dormia. Respirava com aquela irregularidade leve que febre dá,
um pouco mais rápido que o normal, um pouco mais raso, mas dormia. E tem algo no sono de criança doente que é ao mesmo tempo a coisa mais preocupante e a mais tranquilizante do mundo. Preocupante porque você não sabe o que está acontecendo por dentro enquanto ela não está acordada para te dizer. Tranquilizante porque o corpo dela escolheu descanso, e descanso é parte de curar. Eu fiquei ali, quieto. E foi aí, no silêncio daquele quarto pequeno, com uma criança que eu não conhecia dormindo a 2 metros de mim, que eu percebi uma coisa que me pegou de surpresa. A casa não estava pesando. 6 anos de silêncio, e aquela casa sempre pesou. Não de forma que desse para tocar, não de forma visível, mas pesava. Todo dia eu acordava nela e ela pesava. Todo dia eu jantava sozinho e ela pesava. Todo dia eu fechava a porta ao anoitecer e ela pesava mais. Naquela tarde, com Tiago na cozinha comendo pão e queijo, com Conceição na cadeira de balanço da varanda, com Íris dormindo naquele quarto pequeno, a casa não pesava. Ela estava quieta do mesmo jeito de sempre. Mas era um quieto diferente. Era quieto de lugar que tem gente. E eu fiquei tão parado com aquela percepção que demorei para sentir o que veio junto. Uma dor pequena, não física. Uma dor de reconhecimento. De entender que eu tinha vivido 6 anos dentro de um peso que eu tinha chamado de solidão, mas que na verdade era ausência. Ausência de presença humana, de respiração que não era a minha, de som de passo que não era o meu, de vida acontecendo que não dependia só de mim. E que eu tinha me acostumado a chamar aquilo de normal. Tinha me acostumado a chamar aquilo de suficiente. Íris se mexeu levemente. Virou o rosto para um lado, franzou o nariz e voltou a ficar quieta. Eu pus a mão na testa de novo. Talvez 1 grau a menos. Talvez. Eu ia precisar decidir em breve. Se a febre não caísse mais, eu ia ter que levar ela para a cidade. Isso ia envolver carro, estrada de terra, mais de 1 hora de viagem, posto de saúde com fila e espera e formulário, tudo que pessoas sem documento em dia e sem endereço fixo encontram de barreira quando chegam pedindo ajuda. Mas aquilo era problema de depois. Agora o problema era o quarto. Era a menina. Era a respiração um pouco rápida demais dela que eu estava contando sem querer, como se meu próprio ritmo tivesse se ajustado ao dela. Lá fora, a tarde estava virando. O sol que entrava pela janela pequena tinha mudado de ângulo. Ficado mais laranja, menos branco, mais fundo, menos agressivo. O cerrado a essa hora muda de personalidade. Perde aquela dureza do meio do dia e fica com uma luz que amolece tudo, as cores, as sombras, as bordas das coisas. Eu ouvi a cadeira de balanço lá na varanda, aquele ritmo mole de quem finalmente parou. E logo depois, suave, o som que me confirmou o que eu já suspeitava. Conceição tinha dormido. Eu ouvi a respiração mudar no meio de um balanço, o ritmo desacelerar, a cadeira parar quase completamente. Ela tinha resistido o tempo todo, tinha ficado de pé quando devia ter caído, tinha continuado quando devia ter parado. E agora, com a filha deitada e segura, com o filho alimentado, com uma porta fechada entre eles e o mundo, o corpo dela finalmente cobrou o que era devido. Eu fiquei sentado naquele quarto, com a menina dormindo, com o som da cadeira que já não balançava, e com aquela coisa estranha e desconfortável que era a minha casa cheia de gente pela primeira vez em 6 anos, e que, pelo menos por aquela tarde, não estava pesando. A febre não baixou. Eu sabia antes de colocar a mão na testa dela de novo. Sabia pelo jeito que ela respirava, pelo vermelho que tinha subido nas bochechas, pelo modo como ela mexia a cabeça de lado a lado sem acordar. Aquele movimento inquieto que febre alta provoca, como se o corpo estivesse tentando escapar de algo que está por dentro. Me levantei devagar. Fui até a varanda. Conceição tinha dormido talvez 40 minutos. Quando eu toquei levemente no ombro dela, ela acordou rápido.
daquele jeito de quem nunca dorme fundo, de quem mantém uma camada de vigília mesmo no sono, porque a vida exigiu isso por tempo demais. Ela piorou, eu disse. Não adiantava suavizar. Ela já estava de pé antes de eu terminar a frase. Fomos os dois até o quarto. Ela avaliou a filha com aquela rapidez de mãe que conhece cada detalhe do filho, a temperatura, a cor, o ritmo da respiração, e quando ela se virou para mim, o olhar tinha tomado uma decisão que o rosto ainda estava processando. Precisa ir, ela disse. Já sei, vou preparar o carro. Tiago apareceu na porta do quarto. Não sei quanto tempo estava ali. Tinha escutado tudo. Eu vou junto, ele disse. Vai, eu respondi. Não havia razão para deixá-lo sozinho na fazenda. E ele não teria ficado de qualquer jeito. Eu já sabia disso. Peguei a chave do caminhonete que ficava num prego perto da porta. Um Ford velho, cabine dupla, que eu usava para tudo. Buscar ração, levar gado, ir à cidade quando não tinha como evitar. Não era confortável, era confiável, e naquele momento era o que importava. Conceição pegou Íris no colo. A menina acordou com um movimento, abriu os olhos por um segundo, olhou para a mãe e fechou de novo sem dizer nada. Aquilo me preocupou mais do que se ela tivesse chorado. Criança com energia chora, criança sem energia aceita. O caminho até a cidade levou 1h10. Eu conheço cada buraco daquela estrada de terra. Desviei do que pude, reduzi onde precisava, mas mesmo assim cada solavanco me fazia olhar para o banco de trás pelo espelho. Conceição estava com Íris deitada no colo, a cabeça da menina no seu braço, a toalha úmida que ela tinha pensado em trazer ainda na testa dela. Tiago estava do outro lado, sentado reto, olhando pela janela com aquela seriedade constante. Ninguém falou no caminho. O sol foi caindo enquanto a gente andava. Quando chegamos no posto de saúde, já estava anoitecendo. A fila não era grande. Interior à noite tem isso. O movimento diminui. Uma enfermeira atendeu logo, levou Íris para uma sala, pediu que Conceição fosse junto. Eu fiquei do lado de fora com Tiago. A gente sentou num banco de plástico duro no corredor. O menino ficou olhando para o chão por um tempo. Ela vai precisar de remédio, ele disse. Não era pergunta. Era ele processando em voz alta o que sabia que vinha. Provavelmente, eu disse. A gente não tem dinheiro para remédio. Eu tenho. Ele me olhou. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Ele ficou quieto. Depois olhou para o chão de novo. Por que o senhor está fazendo então? Eu pensei antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque a resposta merecia ser dita direito para alguém que tinha feito a pergunta com aquela seriedade. Porque uma vez alguém fez por mim, eu disse, e eu nunca paguei de volta. Então estou pagando de outro jeito. Ele ficou com aquilo. Não respondeu, mas ficou. A médica saiu 40 minutos depois. Infecção respiratória, disse ela. Não era o pior cenário, mas estava avançado o suficiente para ter ficado mais um dia sem tratamento e ter complicado. Prescreveu antibiótico, antitérmico, hidratação. Perguntou se a gente tinha onde ficar. Conceição foi responder, mas eu falei antes. Tem, eu disse. A médica olhou para mim. Olhou para Conceição. Não perguntou mais nada. Fomos à farmácia que ficava a 2 quarteirões. Comprei o que estava na receita. Conceição ficou do lado de fora com as crianças e eu entrei sozinho. Na fila, um homem na minha frente demorou mais do que o necessário e eu fiquei olhando para o vidro da farmácia, vendo o reflexo da rua. Conceição de pé na calçada, Íris no colo outra vez, Tiago do lado, os 3 iluminados pelo amarelo fraco do poste. Pareciam exatamente o que eram. Gente que não tem onde cair morta tentando ficar de pé. E eu parecia exatamente o que era também. Um homem que passou anos sem motivo para sair de casa, chegando numa farmácia de cidade à noite, por causa de pessoas que não conhecia de manhã. Paguei. Voltei. No caminho de volta para a fazenda,
Iris tomou o primeiro comprimido amassado num pouco de água com açúcar que Conceição improvisou na tampinha da garrafa. Engoliu com custo, mas engoliu, e uns 20 minutos depois, quando eu olhei pelo espelho, ela estava dormindo de novo, mas com uma diferença sutil. A respiração estava um pouco mais regular, o vermelho nas bochechas menos aceso, o corpo respondendo, começando a lutar de volta. Conceição viu que eu olhei pelo espelho. "Obrigada", ela disse, baixo, como se a palavra pesasse e ela estivesse medindo a força que tinha para sustentá-la. Eu não respondi de imediato. A estrada de terra apareceu no farol. Os buracos, o cerrado dos dois lados, o silêncio que é diferente à noite, mais fundo, mais vivo de um jeito estranho, cheio de som de bicho que o dia esconde. "Não precisa agradecer", eu disse por fim. "Preciso sim." Eu não discuti. Quando chegamos na fazenda, Tiago tinha dormido no banco. Eu desliguei o motor devagar, sem fazer barulho. Conceição olhou para o filho com aquela expressão de mãe que só aparece quando a criança finalmente está quieta e ela pode olhar, sem precisar estar forte. "Ele não vai deixar eu carregar", ela disse, quase sorrindo. "Eu sei." Eu desci do carro, fui até o banco de trás e sacudi levemente o ombro do menino. Chegamos. Ele acordou, olhou ao redor, reconheceu. Desceu sem ajuda, como eu sabia que faria. Entramos na casa. Eu aqueci um caldo simples que tinha sobrado do almoço. A gente comeu em silêncio, Tiago com sono, Conceição com Iris deitada no banco ao lado, e o silêncio dessa vez não era pesado. Era o silêncio de fim de dia longo. De gente que passou por coisa difícil e chegou do outro lado com a ferida tratada. Diferente do silêncio que eu conhecia. Depois que as crianças dormiram, Conceição ficou na mesa mais um tempo. Eu também. A lamparina da cozinha jogava uma luz amarela nas paredes. Lá fora, o cerrado fazia seus barulhos de sempre. Ela olhou para a caneca da Dorinha no prego da parede. Não perguntou, mas eu vi que viu. E eu não expliquei. Alguns silêncios não precisam de explicação. Eles só precisam de alguém que entende que existem. Ela foi dormir. Eu fui para a varanda. Sentei na cadeira de balanço onde ela tinha dormido à tarde e fiquei olhando para o cerrado escuro. O céu estava aberto de estrela, daquele jeito que só acontece longe de cidade, quando não tem luz nenhuma competindo. Cada estrela no lugar, cada constelação que eu aprendi de menino com o meu pai e que aprendi de novo, sozinho, nas noites de viuvez que eu passei olhando para o mesmo céu sem encontrar resposta. Eu não tinha resposta essa noite também, mas tinha uma coisa diferente. Tinha barulho de respiração dentro da casa, tinha remédio em cima da pia da cozinha. Tinha um menino de 8 anos dormindo com mais segurança do que tinha dormido em semanas. E tinha uma menina que, se tudo corresse bem, ia acordar com menos febre amanhã. Às vezes a vida não pede que você entenda o que está fazendo, só pede que você faça. Eu não dormi muito. Nunca durmo quando tem coisa pesada no ar. É um defeito antigo, desses que a gente tenta corrigir quando é mais novo e aprende a conviver quando fica mais velho. A cabeça não desliga quando deveria. Fica rondando, volta nos mesmos pontos. Abre gaveta que devia estar fechada. Naquela noite, as gavetas eram muitas. Fiquei na varanda até passar da meia-noite. O cerrado foi ficando mais quieto à medida que as horas avançavam. Os grilos diminuíram, o couro de rato sumiu, o vento parou completamente. Ficou aquela quietude funda que só o interior tem de madrugada, quando parece que o mundo inteiro pausou e só você ainda está acordado nele. Entrei por volta de 1. Passei na porta do quarto onde as crianças dormiam. Encostei o ouvido por um segundo. Respiração regular das duas. Iris sem aquele ritmo rápido e raso de antes. Aquilo me deixou andar mais leve pelos próximos passos até o meu quarto. Deitei, fechei os olhos e fiquei pensando na Dorinha. Não era incomum. Eu pensava nela toda noite, em algum momento. Mas essa noite foi diferente. Não foi a lembrança que dói.
aquela que pega no peito e aperta sem aviso. Foi uma lembrança mais quieta, mais antiga. Lembrei de uma tarde, anos antes de ela morrer, em que a gente tinha encontrado um cachorro na estrada, vira-lata magro demais, com uma pata machucada. Eu queria deixar. Disse que ia complicar, que a gente já tinha o que cuidar, que cachorro de rua é problema que não tem fim. Ela desceu do carro sem discutir, pegou o cachorro no colo, entrou de volta. Me olhou com aquela expressão que ela tinha, não de julgamento, não de vitória, simplesmente de certeza. Como quem diz, eu sei o que é certo e vou fazer isso com ou sem você, mas prefiro com. O cachorro ficou. Chamamos de Pardo. Viveu 8 anos com a gente. Morreu 2 depois da Dorinha. Eu lembrei disso e entendi que ela teria descido do branco muito antes de mim, lá na serraria. Ela teria descido antes mesmo de avaliar. E enquanto eu ficava ali, pesando custo e consequência, ela já teria as crianças caminhando para casa. Essa lembrança não me machucou. Me envergonhou um pouco, mas não machucou. E junto com a vergonha veio uma coisa mais suave, uma sensação de que ela estaria satisfeita com o que eu tinha feito hoje. Não orgulhosa, porque Dorinha não era mulher de orgulho alheio, mas satisfeita. Com aquele olhar quieto de quem vê alguém finalmente fazer o que sempre soube que era capaz. Dormi. Pouco, mas dormi. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo não precisa de despertador quando a vida inteira foi de levantar cedo. Fui até a cozinha, acendi o fogão a lenha com os gravetos que eu mesmo tinha juntado na semana anterior. Coloquei água para ferver. O barulho do fogo, o cheiro de fumaça misturado com o frio da madrugada que entrava pela fresta da janela. Isso era minha manhã de sempre. Mas quando eu fui pegar a caneca no armário, olhei para o prego na parede. A caneca da Dorinha estava lá, como sempre. Eu fiquei olhando para ela por um tempo que não sei medir, e então peguei ela do prego. Lavei, enchi de café. Não como gesto dramático, não como declaração de nada. Só porque era uma caneca boa, grande, de cerâmica grossa que mantém o calor, e o café da manhã fria merece caneca assim. A Dorinha teria achado graça de eu ter demorado 6 anos para entender isso. Eu tomei meu café na varanda, olhando o cerrado acordar. O sol começa antes da gente ver ele. Primeiro clareia o horizonte de um azul que vai ficando mais claro. Depois vira um laranja que a poeira do cerrado transforma em algo quase dourado. E só então a bola vermelha aparece devagar atrás das árvores baixas, como se estivesse com preguiça. Eu assisti esse processo todo, como assisto todo dia, mas naquele dia prestei mais atenção. Ouvi quando a porta da cozinha se abriu atrás de mim. Passos pequenos, leves, que paravam de vez em quando. Eu não virei, esperei. Tiago apareceu do meu lado, de pijama, uma camiseta comprida que servia de pijama, velha, mas limpa. Os pés descalços no assoalho de madeira da varanda. O cabelo ainda amassado do travesseiro. E nos olhos, ainda com aquela névoa do sono que demora a sair, uma expressão mais mole do que qualquer uma que eu tinha visto nele até então. Sem a guarda. Pela primeira vez, sem a guarda. Ele ficou do meu lado, olhando para o horizonte. Que hora é? Ele perguntou. 5 e pouco. O senhor sempre acorda assim cedo? Sempre. Ele assentiu, como se estivesse catalogando aquela informação junto com todas as outras que ele tinha coletado nas últimas horas. Posso ficar aqui? Ele perguntou. Pode. Ficamos em silêncio os dois. O cerrado continuou acordando. Os pássaros começaram. Primeiro um, isolado, tentativo, e depois outros respondendo, até virar aquele coro de manhã, que é uma das poucas coisas que eu nunca deixei de achar bonita nesses 43 anos. Tiago ouviu os pássaros. Que pássaro é esse? Ele perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Esse primeiro é o Bem-te-vi. Aquele mais grave lá atrás é o João de Barro. João de Barro? Ele repetiu, testando o nome na boca. É,
Ele constrói a casa dele de barro mesmo. Faz um negócio redondo, com entradinha pequena do lado. Muito bem feito. Ele faz sozinho, com a companheira, os dois juntos. Tiago ficou quieto com isso. Depois disse: minha irmã tá melhor. Eu olhei para ele. Você foi ver ela? Fui. Antes de vir para cá. A testa tá mais fria. Aquilo abriu alguma coisa no peito. Aquela tensão que eu não tinha percebido que estava carregando desde ontem à noite, aquela contenção de preocupação que o adulto responsável aprende a segurar para não passar adiante. Soltou um pouco. Ainda precisa do remédio, eu disse. Eu sei. Vi na pia. 3 vezes por dia. De 8 em 8 horas. Ele assentiu como se estivesse anotando. Uns 20 minutos depois, ouvi Conceição se mexer dentro de casa. Passos cuidadosos, a torneira abrindo baixinho, o som dela verificando a filha. Depois ela apareceu na varanda também. Estava diferente. Não diferente de forma que eu soubesse nomear imediatamente, mas diferente. Talvez fosse o sono, mesmo que curto, que tinha reposto algo. Talvez fosse saber que Iris tinha passado a noite sem piorar. Talvez fosse simplesmente estar dentro de uma casa com teto que não ia ceder. Ela acordou, Conceição disse. Pediu água, tomou direitinho. Boa notícia. Ela ficou na soleira da porta, os braços cruzados, olhando para o horizonte que o sol estava finalmente vencendo. É bonito isso aqui de manhã. Eu concordei. Silêncio. Mas o tipo de silêncio que já não pede explicação. Depois de um tempo, ela falou sem me olhar. Eu preciso saber o que o senhor espera da gente. Eu sabia que essa conversa vinha. Tinha deixado para ela chegar no tempo dela. Não espero nada, eu disse. Isso não existe. Ela disse aquilo sem rispidez. Era só realidade. Realidade de alguém que aprendeu que favor sem custo é história que ainda não terminou. A Iris precisa de mais uns dias de remédio e descanso, eu disse. Depois disso, você decide o que fazer. Fica o tempo que precisar. Não tenho pressa. Ela me olhou de lado. E o senhor? Não tem o que precisar? Aquela pergunta me pegou de um jeito que eu não esperava. Não pela pergunta em si, mas porque eu percebi, enquanto ela falava, que a resposta que eu teria dado ontem era diferente da resposta que estava se formando agora. Ontem eu teria dito que não, que eu estava bem, que a fazenda estava tocada, que eu me virava, que eu não precisava de nada que não fosse meu por direito. Mas eu tinha acordado pensando na Dorinha e na caneca. Tinha tomado café numa caneca que ficou 6 anos parada num prego porque eu não sabia o que fazer com ausência. Tinha ficado na varanda ouvindo um menino de 8 anos perguntar sobre pássaros. Tinha sentido minha própria casa parar de pesar pela primeira vez em muito tempo. A fazenda é grande para um homem só, eu disse. Sempre foi. Ela ficou com aquilo. Não respondeu. Mas eu vi que entendeu o que não estava sendo dito junto com o que estava. O sol tinha subido o suficiente para esquentar a varanda. O branco relinchava lá no pasto, pedindo atenção matinal como faz todo dia. As cigarras ainda não tinham começado. Aquele calor não tinha chegado ainda. E o cerrado estava naquele intervalo curto entre o frescor da madrugada e o peso do dia. Um intervalo que dura pouco, mas que tem uma qualidade de luz que não existe em mais nenhuma hora. Vou fazer café para todo mundo, eu disse, me levantando. Eu faço. Conceição disse rápido. Eu parei. Ela me olhou. Não era orgulho. Era necessidade de participar, de não ser só recebida. De contribuir com algo, qualquer coisa, para não ficar inteiramente do lado devedor de uma conta que ela não sabia como seria cobrada. Eu entendi. Tem fubá, eu disse. Sabe fazer angu? Ela quase riu. Não riu, mas chegou perto. Sei fazer angu desde os 8 anos. Então faz, eu disse. Eu vou ver o gado. Peguei o chapéu no gancho da porta. Desci os degraus da varanda. E enquanto eu atravessava o terreiro em direção ao pasto,
Ouvi a porta da cozinha abrir e fechar, o barulho do armário, a torneira, o fogão sendo acendido. Sons simples, sons ordinários, sons que qualquer casa tem quando tem gente dentro. A minha tinha ficado sem eles por muito tempo, e eu percebi, com o sol batendo nas costas e o branco vindo na minha direção com aquele trote mole de toda manhã, que eu não sabia mais ao certo qual era o contorno certo da minha própria solidão. Não sabia onde ela terminava e onde o resto começava. 3 dias depois, Iris correu no terreiro. Não foi muito, foi pouco. Uns 10 passos apressados, atrás de um pintinho que havia escapado do galinheiro, com os braços abertos e o rosto cheio de uma determinação séria e inútil, porque pintinho não se pega assim. Mas ela correu. E aqueles 10 passos valeram mais do que qualquer coisa que eu poderia ter medido naquela semana. Eu estava consertando a cerca do pasto quando vi. Parei. Fiquei olhando com o arame ainda na mão. Ela não pegou o pintinho. Parou no meio do terreiro, colocou as mãos na cintura, olhou para o bichinho que tinha escapado por baixo da tábua e disse qualquer coisa em voz baixa que eu não ouvi, mas que pelo formato da boca parecia um palavrão pequeno de criança, daqueles que a gente aprende sem saber muito bem o que significa. Eu tive que virar o rosto para não mostrar que tinha achado graça. Quando me virei de volta, Conceição estava na porta da cozinha me olhando. Ela tinha visto eu sorrir. Não disse nada. Mas havia uma coisa diferente no rosto dela. Não sorriso, não exatamente, mas o rascunho de um. Aquele movimento pequeno que acontece quando a pessoa não quer mostrar que está aliviada, mas o alívio é grande demais para ficar completamente por dentro. Voltei para a cerca. Mas alguma coisa tinha mudado naquele instante. Aqueles 3 dias tinham sido simples e ao mesmo tempo densos, de um jeito que eu não saberia descrever direito para ninguém. A Iris foi melhorando por etapas. Primeiro o remédio fazendo a febre ceder de verdade, depois ela aceitando comida, depois o olhar voltando a ter aquele brilho que olho de criança tem quando o corpo não está mais lutando contra si mesmo. No segundo dia, ela já queria sentar na varanda. No terceiro, correu atrás do pintinho. Tiago tinha se instalado na fazenda com uma naturalidade que me surpreendeu. Não no sentido de ter ficado à vontade rápido demais. Ele ainda media cada passo, ainda observava antes de agir. Mas havia uma qualidade de presença nele que ia além do que eu esperava de um menino de 8 anos numa situação dessas. Ele acordava cedo, sem precisar de chamado. Perguntava o que precisava ser feito. Não esperava tarefa. Procurava. No segundo dia, eu o deixei me ajudar com o gado. Ele não sabia nada de gado, mas aprendia rápido e não perguntava 2 vezes a mesma coisa. Ficava prestando atenção naquele jeito concentrado dele e depois fazia. Às vezes errava. Quando eu corrigia, ele não ficava com vergonha nem com raiva. Só ajustava e tentava de novo. Aquilo me lembrou de mim mesmo quando era novo, antes da vida ir ensinando a ter medo de errar. Conceição tinha assumido a cozinha sem que ninguém pedisse e sem que parecesse invasão. Fazia aquilo como quem encontra sua forma de pagar uma dívida que a outra pessoa diz que não existe, mas que ela sabe que existe, porque é assim que ela consegue estar num lugar sem se sentir peso. Ela cozinhava bem, melhor do que eu, sem comparação. Tempero diferente, mão diferente. Aquele angu do primeiro dia tinha um gosto que eu não sentia na minha própria cozinha fazia tanto tempo que eu esqueci que comida podia ter aquele tipo de gosto. Fiz questão de não comentar, mas comi 2 pratos. Ela viu e não comentou também, mas eu acho que foi suficiente. Naqueles 3 dias eu tinha pensado muitas vezes no que vinha a seguir, não de forma ansiosa. Era mais uma consciência de que a situação tinha um peso que não se resolvia em 3 dias de remédio e angu. Conceição não tinha para onde ir de verdade. Não tinha emprego garantido, não tinha família próxima nessa região.
Não tinha a menor estrutura para sair da minha fazenda e recomeçar do zero com 2 crianças numa cidade que não a conhecia. Mas ela não havia pedido nada além do que a emergência tinha exigido. E eu não havia oferecido nada além do que a emergência havia pedido. Aquele espaço entre os dois, aquele território não nomeado onde a gente ficou esses 3 dias, ia precisar de conversa cedo ou tarde. Tarde chegou na 4ª manhã. Eu estava na mesa do café quando ela sentou do lado oposto, mandou as crianças para a varanda com pão e banana e colocou as mãos na mesa na frente dela. Mãos abertas, gesto de quem não esconde nada e não quer. Iris está boa, ela começou. Está. A gente pode ir. Aquelas 3 palavras ficaram no ar da cozinha. Eu olhei para as mãos dela, para a caneca de café na frente dela, para a janela atrás dela onde o cerrado estava com aquela luz de manhã cedo que ainda não tinha virado calor. Ir para onde? Eu perguntei. Simples, sem julgamento. Ela não respondeu imediatamente, porque não havia resposta, e ela sabia que não havia, e eu sabia que ela sabia, e aquele silêncio foi mais honesto do que qualquer coisa que qualquer um de nós poderia ter dito. Conceição, eu disse, a fazenda tem 3 quartos. Um é meu, um virou de vocês, e um está cheio de coisa de trabalho que eu posso reorganizar. Tem serviço aqui. Não estou dizendo isso por caridade. Eu fiz questão de dizer aquela parte devagar. Estou dizendo porque é verdade. Um homem sozinho numa propriedade desse tamanho perde coisa, perde tempo, perde organização, perde o controle de detalhe que 2 pares de olhos veriam e um não vê. Não estou te oferecendo favor, estou te oferecendo trabalho. Ela me olhou por um longo tempo. Aquela avaliação que ela fazia, aquela leitura cuidadosa que eu tinha aprendido a respeitar nesses dias, aconteceu inteira. Que tipo de trabalho? Ela perguntou. Do que precisar. Cozinha, organização da casa, ajuda com o que eu não consigo dar conta sozinho. Você decide o que consegue. A gente acerta o resto conforme for. E em troca? Teto, comida, um salário pequeno que vai crescendo conforme a situação melhorar. Ela olhou para as mãos dela, ficou quieta e eu esperei, sem apressar, porque decisão grande precisa de silêncio ao redor para ser tomada direito. Não é por pena, eu disse de novo. Eu sei, ela respondeu. Desta vez eu acreditei que ela sabia de verdade. Então, eu perguntei. Ela respirou fundo, olhou para a janela, olhou para mim. Por quanto tempo? Ela perguntou. Pelo tempo que funcionar para todo mundo. Ela assentiu. Uma vez. Devagar. E aquele assentimento simples naquela cozinha de fazenda com o fogão a lenha ainda quente e o cheiro de café no ar foi a coisa mais carregada de consequência que eu tinha vivido em muitos anos. Mais tarde naquele dia, eu fui até o pasto com o Branco. Precisava verificar o bebedouro do fundo, uma coisa que tinha deixado para trás nesses dias. Montei devagar, deixei o cavalo ir no ritmo dele e a gente seguiu pelo mesmo caminho que eu seguia toda semana. Passou pela velha serraria. Eu parei. Olhei para o lugar. O tronco ainda estava lá no chão, no mesmo ponto onde Conceição tinha tentado mover. A poeira ao redor dele tinha as marcas do esforço. O rastro arrastado, o chão revolvido. Aquelas marcas iam desaparecer com a primeira chuva. A terra cobre tudo com o tempo, mas eu ia lembrar daquele som arrastado que eu ouvi antes de ver qualquer coisa. Ia lembrar de ter pensado em roubo e de ter encontrado sobrevivência. Ia lembrar da Iris com os gravetos nos braços, parada, no limite de um corpo de 5 anos que tinha sido exigido além do que devia. Ia lembrar de ter pensado em ir embora. Aquilo ainda pesava. Que eu tivesse pensado. Que o impulso de virar as costas tivesse existido dentro de mim, mesmo que por pouco tempo, mesmo que eu não tivesse seguido ele. Existiu. E eu não ia fingir que não existiu. Mas eu também ia lembrar de ter descido do cavalo. E talvez seja isso. Talvez a vida não cobre da gente que o impulso errado nunca apareça. Porque ele aparece. Em todo mundo.
em qualquer situação difícil que exige algo que a gente não estava preparado para dar. O que a vida cobra é o que a gente faz depois que o impulso passa. O branco bufou. Olhou para mim por cima do ombro com aquele olho grande e calmo que ele tem, meio entediado, meio sábio. Como se estivesse dizendo que já estava esperando fazia tempo e que o bebedouro não ia se consertar sozinho. Eu dei uma ligeira pressionada nos flancos. A gente continuou. Naquela noite, depois do jantar, aconteceu uma coisa pequena que ficou. Eu estava na varanda, já escurecendo, quando a Iris saiu pela porta e veio até onde eu estava. Descalça, com o vestido diferente do desbotado, Conceição tinha lavado e colocado outro que tinha na trouxa, um azul simples. Ela veio até a cadeira onde eu estava sentado e ficou de pé do meu lado, olhando para o mesmo horizonte que eu olhava. Ficamos em silêncio um tempo. Então ela perguntou: "Qual é o nome do seu cavalo?" "Branco." Ela pensou nisso com aquela seriedade de criança pequena que considera toda informação com peso igual. "É branco mesmo," ela concluiu. "É. Eu posso montar nele um dia?" "Um dia pode." Ela ficou satisfeita com isso. Cruzou os braços na frente do corpo, olhou para o cerrado escurecendo e ficou ali mais um tempo. Como se não precisasse de mais nada além daquilo, do horizonte, do cavalo branco lá no pasto, da promessa simples de um dia poder montar. Criança tem essa capacidade de encontrar suficiente nas coisas pequenas. A gente vai perdendo isso com o tempo, vai exigindo mais, vai precisando de mais, vai achando que o que tem nunca é bastante e vai esquecendo que bastante às vezes é um horizonte, um cavalo branco e alguém do lado que prometeu um dia. Eu olhei para o céu, as primeiras estrelas abrindo, e pensei no seu Arthur, no vizinho velho que apareceu na minha porteira sem ser chamado com uma lata de óleo que eu não tinha pedido. Pensei no que ele disse sobre homem que para de precisar de gente. Pensei na Dorinha e no cachorro pardo e na forma como ela descia do carro, antes mesmo de eu terminar de dizer que não devíamos parar. Pensei em tudo que eu tinha perdido nesses 6 anos. E em tudo que ainda estava aqui. A fazenda, o branco, o cerrado com suas cores de entardecer que nenhuma tela de pintor consegue acertar direito. O fogão a lenha que fumaça quando o vento bate da direção errada. A caneca grande de cerâmica que passou 6 anos num prego e que naquela manhã tinha servido o melhor café que eu tinha tomado em muito tempo. E agora, aquilo tudo mais. Um menino de 8 anos que aprende a fazer cerca sem reclamar. Uma mulher que faz angu com uma mão, que claramente aprendeu a temperar antes de aprender a medir. Uma menina de 5 anos que pergunta o nome do cavalo e cruza os braços no peito olhando para o horizonte como se aquilo fosse o suficiente que é. Eu não tinha planejado nada disso. Fui até a serraria velha para verificar uma cerca e voltei diferente. Não sei se fui eu que encontrei aquela família, ou se foi aquela família que me encontrou. Acho que são perguntas que não precisam de resposta, do tipo que fica melhor sem ela. O que eu sei é que naquela manhã de calor seco, com o branco andando devagar e as cigarras quietas, e o chão rachado de seca, alguma coisa me fez diminuir o passo, e que eu diminuí, e que isso foi suficiente. A Iris bocejou do meu lado, colocou a mão na boca com aquela delicadeza automática que alguém tinha ensinado a ela em algum momento da vida curta que ela tinha, e ficou com os olhos piscando devagar contra o sono que estava chegando. "Vai dormir," eu disse. "Ainda não tô com sono," ela disse. Mas já estava. Ficou mais 1 minuto por teimosia. Depois entrou. Eu ouvi a voz de Conceição lá dentro, baixinha, chamando ela. Ouvi os passos miúdos se afastando. Ouvi a porta do quarto. O silêncio que veio depois era do tipo que eu estava começando a reconhecer. Não o silêncio vazio de antes, mas o silêncio de casa, que tem gente dormindo. Silêncio com peso de vida dentro. Eu fiquei mais um tempo na varanda.
O branco estava parado no pasto escuro, uma mancha branca quieta que eu mal enxergava, mas que eu sabia que estava lá, como sempre estava, paciente, mole, sem cobrar nada de ninguém. Em algum momento, eu ia ter que consertar aquela porteira que rangia. Mas não naquela noite. Naquela noite eu só fiquei sentado, com o cerrado na frente, com o rangido calado, com a casa cheia atrás de mim pela primeira vez em 6 anos. E percebi que o silêncio que sempre me pesou não era o silêncio do lugar. Era o silêncio de mim mesmo. E que às vezes o que cura a solidão não é barulho. É só alguém do outro lado da parede, respirando, existindo, provando que o mundo ainda está acontecendo e que você ainda faz parte dele. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi antes de querer.